Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo de um dispositivo móvel, considero clicar em hypar aqui para jogar essa pontuação lá para cima. Mesmo que eu não tenha consertado a plaquinha do Galo ganhou hoje, eu tive que improvisá-la. Afinal de contas, poucas vezes ela acendeu nesses últimos meses, mas hoje, um dia mais que especial, não podia faltar o nosso ritual de ter essa plaquinha acesa aqui. Para começar o pós-jogo de hoje, eu quero agradecer a Agrogalo, amigos atleticanos do agronegócio. Destaque 2025, programa esportivo Agrogalo. Pelo troféuzinho muito maneirinho para o Alterosa Esporte, que me convidaram para receber lá. Valeu mesmo de coração, eu e Bira estivemos lá, Bira Marinho, e eu vou levar para a bancada durante a semana. Então toda a turma do Agrogalo, valeu demais pelo troféu. Vai ficar aqui agora na minha casa. Vou levar para Alterosa, mas vou trazer de novo. Vai ficar aqui com muito carinho, guardado no coração. Vamos lá, turma. Roteiro do Galo. Eu sei que coincidência não é a palavra preferida do atleticano, depois que eu encontrei tantas, e eu estava certo, porque o time de 2024, naquela Libertadores, um time brasileiro que nunca tinha ganhado a Libertadores, ganhou, tomou 3 mundiais, mas enfim, papão para outra história, mas eu estava certo. Porém, 4 empates seguidos, 1-1 com o América e depois ganhar do Cruzeiro, marcando 2 gols com o gol do Hulk. O Galo gosta desses roteiros, inclusive de uma classificação improvável. Antes de Galo e Cruzeiro entrarem em campo, eu peguei a classificação geral do campeonato e falei, um dos dois times hoje estará numa situação muito difícil. O caso do Cruzeiro poderia ainda ser pior se o Atlético, que estava ganhando, tivesse confirmado a vitória na noite desse domingo. Eram dois times extremamente pressionados. E, por mais que diga que não, que o Cruzeirense fale, porque não quer o campeonato, quer. Porque no ano passado não foi só pelo desempenho na Sul-Americana, eliminação com o Palestino, Mochuquiruna, que gerou a demissão do treinador. Em 2024, a perder o Campeonato Mineiro, queimar a bandeira do Ronaldo. Não estou falando em momento nenhum em tom de provocação aqui. Eu estou falando o que acontece na rua, que é diferente do discurso de parte da torcida, né, o comportamento. Eu gosto mais de ganhar o Campeonato Mineiro. Em 2024, queimaram a bandeira do Ronaldo, trocaram o diretor, trocaram o treinador, trocaram o goleiro, trocaram o dono do clube. Em 2025 não foi só pela campanha na Sul-Americana que caiu o treinador do Vasco, Fernando Diniz, foi também pela eliminação do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro teve só a 6ª pontuação na fase de grupos. Então o Campeonato Mineiro interfere sim e muito no dia a dia do torcedor. Porque por mais que você, de repente, não se importe agora com a fase Mineiro, você tem diferentes perfis na sociedade, cara. Não é só o seu perfil. E tem o seu Sebastião do Bar, o cara que é pastor, o cara que é carteiro, o cara que tem o comércio dele aqui na esquina. Você tem diferentes que gostam e que querem que isso interfere na avaliação. Então, os dois times estavam muito pressionados. O Cruzeiro porque perdeu uma Copa do Brasil que ele já contava com o título, o torcedor no dia a dia, no bate-papo, contava. O Galo porque perdeu uma Sul-Americana contra um time extremamente fraco, porque foram 2 brigas contra o rebaixamento, 2 anos fora da Libertadores e uma sequência muito negativa de resultados, e uma delas, inclusive, uma eliminação para o rival. E o Cruzeiro, 7 anos sem ganhar título, nenhum estadual, chegando poucas vezes na final do Campeonato Mineiro. Então, como perdeu o Galo, o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre, perdeu para o Democrata e perdeu para o Atlético agora, gera sim um burburinho que me causa estranheza até não ser maior por todo esse cenário que existe em volta desse quadro que traz os dois times até aqui. Eu brinco com o Gão no programa sobre a submissão, porém, do lado de cá do Atlético existe sim uma pressão muito maior por parte da imprensa, por parte da torcida, uma cobrança muito maior nesses últimos anos, apesar de, estranhamente, ser um time que viveu os últimos 7 anos muito diferente do lado do Cruzeiro, e o tom de cobrança realmente é também muito diferente. Aqui no Atlético hoje, se você não ganhasse o Clássico,
o clima seria péssimo na cidade do Galo amanhã, a pressão seria péssima, um treinador pressionado, dirigentes pressionados, um elenco muito pressionado, protesto na estreia do Brasileiro, arquibancada vazia na estreia do Campeonato Brasileiro, então envolvia muito para os dois clubes, sim. O Atlético, por exemplo, teria que... Eu não sei nem como ficaria a situação para pensar em uma campanha para conseguir o melhor segundo lugar. Para conseguir o segundo melhor lugar. E agora o Atlético já fala, olha, posso enfrentar o Palmeiras, tenho que ir para ganhar do Pouso Alegre, mas agora eu já consigo até calcular um tropeço da URT aqui e ali, para quem sabe beliscar essa liderança que só tem vantagem na semifinal, já que a final é jogo único. Mas eram dois times muito pressionados, realmente, apesar de achar que... Eu acho que foram anos tão ruins do lado de lá, que qualquer mão que aparece para puxar da água para respirar um pouquinho já é eternamente grato. E eu sei que a turma do Atlético, o clube, sente que a pressão lá é muito maior, e é muito maior realmente. Eu só acho que a submissão que existe do lado de lá, de todas as esferas possíveis, da arquibancada ao microfone, também é muito prejudicial. Mas Galo e América, eu falei aqui no Alterosa Esporte que queria muito dar um holofote maior para a arbitragem, mas que não podia, por causa da atuação do Atlético, que o Gustavo, goleiro do América, quase não trabalhou, então que isso, se eu desse um holofote tão grande, depois de 4 empates, atuações tão ruins, daria a impressão que eu estaria tirando o foco de um time que estava devendo sim. Então hoje, como o Galo ganhou, eu tenho aqui um habeas corpus, autorização para falar. Primeiro do Murilo Misson, meu celular está aqui, e a gente no Brasil, a gente precisa começar a citar nome de VAR, e o torcedor precisa começar a memorizar nome de VAR. Por quê? O Bandeira, o VAR, os Bandeiras até que agora menos, mas o VAR decide tantas partidas quanto a arbitragem, e infelizmente a gente decora o nome do Daronco, do Klaus, do Ramon Abate Abel, do Rafael Klein, do David Oliveira Lacerda, né, do Murilo Misson, né, o Bruno Stefano, e cara, fugiu o nome dele, que prejudicou o Galo no ano passado também, que o Galo protestou pra caramba, e a gente vai memorizando o nome dos árbitros, só que o VAR, ele é um fantasma que paira no futebol brasileiro, que erra muito e pouco se fala sobre eles. Enquanto o América, foi o Michel Patrick Costa Guimarães. Michel Patrick, você precisa lembrar o nome e o sobrenome. Eu acho curioso que a arbitragem a gente tem mania de citar tudo, né? O Murilo Misson é o Carecão. É o Paulo Gustavo, você vai lembrar assim quando você começa a associar, né? O Vin Diesel, né? Você começa a associar assim, você lembra um pouco mais. E hoje o David Oliveira Lacerda, que errou a favor do Atlético no Galo e Bahia por não expulsar o Alonso no começo do jogo, mas que errou tantas vezes já também contra o Atlético, inclusive um gol do Cuiabá na Arena MRV que marcou um pênalti lá, que a bola não estava em jogo ainda, ele marcou um pênalti do Mariano nessa partida. Mas o Davi, ele tem pecado por deixar jogo correr e não marcar falta quando é falta. Nos meus encontros com a Nadine na TV, eu falava isso. O Klaus, o Davi, eles seguiram por uma linha que eles estão pecando pelo acesso. Tudo bem, futebol brasileiro estava parando demais. Você assiste um futebol turco, por exemplo, parece outro esporte. Né? Nas ligas europeias, o campeonato argentino, não tem isso do árbitro ficar amarrando como o Murilo fez no Galo e América. O Murilo, não, volta ali porque foi um tanto assim para frente que vocês bateram a falta, um pouquinho mais para a direita. Não, aí bate agora, espera, volta lá, eu não tinha autorizado. Então tem árbitro como o Daron que tem travado muito o jogo no Brasil. Mas o Davi deixa correr demais. E ele não marca todo tipo de falta, e ele escolhe quando vai dar cartão. O Matheus Pereira, hoje no puxão da camisa ali, deveria ter tomado um cartão, porque é o básico ali, de frente para a área, cara. Acho que o Coelho, que estava no lance, que ia arrastar a bola, e foi um puxão muito nítido ali de quem não estava visando a bola, ele queria impedir uma chance
ali clara do Coelho. Mas não é o lance principal, obviamente, que eu estou falando aqui. E eu vou citar agora o nome do VAR, que é o Daniel Nobre Bins. A minha planilha de arbitragem não abriu aqui hoje para que eu informasse você se o Daniel Nobre Bins tem outros lances parecidos em jogos do Atlético. Eu gosto de planilhar tudo, VAR, árbitro, bandeira, gosto de anotar, e o Vigílio, meu amigo, também faz isso e a gente troca umas figurinhas aqui. Porém, em uma semana, você tem, e eu não estou nem aí com o tempo de pós-jogo hoje não, viu gente? Um pênalti não marcado contra o América e um pênalti escandaloso não marcado para o Atlético contra o Cruzeiro. Se é o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que tem aquele gol anulado pelo Coelho lá contra o América, aquele pênalti não dado contra o América, e esse pênalti não dado hoje, era milho na Federação Mineira amanhã, era uma parte aí, né, que cobre o Cruzeiro, falando que tem que abandonar o campeonato, era nota oficial no site do Cruzeiro. E aí essa pressão que veio lá eu esqueço o nome daquele juiz que foi, juiz de campo não, que foi presidente do Cruzeiro, cara, Gilvan de Pinho Tavares, Itair Machado, Zezé Perrella, essa turma que colocou esse discurso por tanto tempo de que a federação é atleticana, nós temos que lutar contra o sistema. Em 2014, um pênalti claro não dado no fim do jogo. 2018, 19 um escanteio, gente, a 2 palmos do Bandeirinha, que era o lance mais fácil do jogo. Ele resolveu dar um escanteio que sai o gol do Léo e decide o Campeonato Mineiro. Então, esse discurso que sempre é usado para reverter a situação com erros a favor do Cruzeiro nos últimos anos, o Galo... Eu tenho informação, mas eu vou ver se eu posso falar amanhã no Alterosa Esporte, que o Galo não vai aceitar. Eu tenho informação a respeito disso. O Galo não vai aceitar, cara. E o Galo tem que fazer barulho. O atleticano tem que entender que se ele opta por cobrar, como nós estamos fazendo, do Sampaoli, do time, da diretoria, vamos copiar o comportamento do lado de lá também, mas não é distorcer discurso, não é criar um discurso, não é tirar o holofote de atuação ruim, não. É mostrar claro. Estão errando contra o Atlético. 2 erros na semana e não pode começar o ano assim, gente. É dia 25 de janeiro, em uma semana você tem 2 lances que podem criar uma crise irreversível no clube. Você poderia, nesses 2 jogos aqui, com esses erros gravíssimos de arbitragem, trazer uma crise que afeta treinador, elenco, dirigente, planejamento de utilização de elenco. Então, como o Galo ganhou, eu faço questão de destacar isso aqui, né? A gente vem com uma pressão muito grande desde a temporada de 2024 e de lá para cá foram raríssimos dias de paz, talvez naquela sequência de vitórias do Campeonato Mineiro e talvez apenas da vitória do Del Valle, aqui, a vitória contra o Del Valle aqui na Arena MRV até a final da Sul-Americana. Então, o atleticano nos últimos 15 meses, o atleticano viveu raríssimos momentos de paz e eu torço muito agora, principalmente, por uma sequência que nos dê confiança, uma sequência que tire esse fardo das costas, que jogar, o torcedor ir para a arquibancada com fardo nas costas não é fácil, o jogador jogar com fardo nas costas, o treinador carregar um fardo que parte dele nem é do período que ele estava aqui, a gente está falando de um período com 3 treinadores, não é fácil também. Então o que falta para o Atlético agora é sequência. Você falar assim, olha, esse time girou a chave. Quando a gente eliminou o Bucaramanga, a gente falou isso, né? Foi bom hoje essa bagunça dos jogadores da justiça, mas a gente agora eliminou o Bucaramanga na raça e girou a chave. Eliminamos o Flamengo, girou a chave. Grande atuação contra o Del Valle, girou a chave na hora certa. E a gente foi arrastando esse girou a chave que já vinha do Cuca no Campeonato Mineiro, mas nos falta ainda uma sequência que passe confiança e aquilo que eu falei lá na montagem do elenco, no vídeo da montagem do elenco. Mudar o principal, a nossa mentalidade nesse momento. Você quer mudança para você em 2026? Tem uma principal que eu vou falar agora.
E se você quer tudo novo em 2026, com a sua roupa não pode ser diferente, cara. Você não pode ir para academia com a roupa do vereador que você apoiou na eleição há 8 anos, né? Aliás, vestir insider desde a hora que você sai da cama faz toda a diferença. E essa turma do Camisa 12 que tem clicado no link garantido insider sabe disso. Aliás, o vídeo que eu postei aqui, jogando ketchup, jogando molho shoyu, jogando vinho e tudo mais numa camisa e só passando um papel toalha, aliás, pode jogar água corrente ali e se sobrar algum indício, você passa um papel toalha de levinho, né? E você vê que a camisa continua do mesmo jeito, é um lançamento, a Life Proof, que está lá no site da Insider. E tem para mulherada também, viu? Esse mesmo material, esse mesmo tecido tecnológico que tem, aliás, duplo antiodor, porque não é só o antiodor do suor, é do cheiro do cigarro, do ambiente, que não fica na sua roupa, te pete, de repente de você ter ficado ali perto de uma churrasqueira, aquela fumaça que fica na sua roupa, você vai sair com a roupa cheirosinha do mesmo jeito. Eu faço sempre o desafio, veste e me conta que você nunca mais vai vestir nada na sua vida que não seja Insider. E tem as vantagens, né? Troca rápida e grátis, frete grátis a partir de R$ 399. E aí você está adquirindo peça que combina versatilidade com durabilidade. Chamei a Lourinha aqui, porque a Lourinha agora e eu do Star Fitness, nós estamos fazendo academia junto, a gente vai pedalar. Agora tem tudo que a gente pode fazer de exercício físico junto. Falei, Lourinha, vamos comprar roupa aqui para a gente já fazer nossa caminhada no dia a dia, para ela ir para academia também. E isso você encontra na Insider com realmente diferença quando você sente no corpo, sente essa elasticidade aqui, equilibra a temperatura do corpo e tem rápida evaporação de suor. Eu vou deixar o link aqui na legenda e você vai conferir que quando você clica aqui no link do Camisa 12, o preço é diferente. E para novos clientes, o preço é ainda melhor porque o desconto é ainda melhor. Mas não fica preocupado não. Cliente recorrente também paga menos. Você pode ter certeza disso, afinal de contas, quem compra uma vez quer sempre comprar Insider. Essa semaninha eu estou fazendo mais uma compra lá. E tecido tecnológico é mudança na sua vida, da hora que você sai da cama até o fim do dia. Experimente Insider, a massa inteira vestindo Insider. Depois de você acessar o site da Insider, a gente volta para o pós-jogo, porque tem termo-chave que a gente usa aqui no pós-jogo, que se repete sempre que vocês falam comigo na rua, e um deles é com essa palavrinha, que é o jogo-chave. E não vale para qualquer jogo. Tem jogo que ele define meses para frente, que ele define semanas, porque ele define o comportamento do torcedor, do treinador, do clube, e esse era um jogo-chave, cara, um jogo para você tirar a manchete de que o Galo briga contra o rebaixamento no Campeonato Mineiro, para o Galo estar vivo no Campeonato Mineiro, o Galo pode ainda ser heptacampeão estadual, mostrando que ele manda no terreiro e o Galo complica a vida do rival. O Sampaoli, na coletiva, ele fala, se eu não me engano, ele chega a falar jogo-chave mesmo. Ele fala sobre uma partida para começar a colocar em prática as ideias que ele tem passado para o grupo. E se por isso eu falo que afeta não só o torcedor, o comportamento padrão de empolgação do torcedor, que na segunda vai para a loja, compra produto, que na terça compra ingresso para o jogo contra o Palmeiras, ele começa a gerar dúvidas para o treinador se ele está seguindo o caminho certo, se a forma como ele está passando essas mensagens para o grupo estão sendo absorvidas da maneira correta, começa a tirar. Cara, um dos problemas maiores do Atlético hoje, eu acho que é a da confiança do time, do elenco. Elenco cabisbaixo, elenco derrotado, elenco pressionado. E quando eu cito, acho que foi no vídeo de reforços, ou do primeiro, segundo jogo do ano, que eu falo que esses reforços precisam vir com uma nova mentalidade. Não é só uma mentalidade vencedora, que eles usam o termo, apaixonado pelo projeto. É sem os traumas dos últimos jogos, das últimas competições, das últimas temporadas, uma nova relação com o torcedor. Cara, eu bati nessa tecla muito no ano passado e não conseguimos chegar onde eu queria, que era uma nova relação atleticano,
e eu ainda sonho, idealizo isso, que o ideal é um clube em paz e a gente tem que alcançá-la, obviamente, desde que todas as partes envolvidas em um clube de futebol cumpram com suas respectivas funções, é aquilo que se espera, mas eu espero muito, sabe, eu idealizo muito que num jogo desse você consiga uma sequência, você consiga pegar confiança no grupo, que o time encaixe. Essas coisinhas básicas do futebol, o encaixe do time, a confiança, e junto time e torcida, fechar. Eu tenho realmente a esperança, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falava, quem sabe agora, quem sabe agora, quem sabe agora, e infelizmente nós não conseguimos alcançar em 2025, e quando a gente opta pelo Sampaoli, que a gente pede o Sampaoli, a torcida pede o Sampaoli, a torcida contratou o Sampaoli ali, era o que a gente imaginava, um trabalho de longo prazo, e a gente fica o tempo todo mentalizando isso, que quem sabe agora a coisa funcione de um jeito diferente. Sobre Galo e Cruzeiro, é preciso falar de uma ordem cronológica. E por que é importante a ordem cronológica? Porque o atleticano empolgado, o atleticano em êxtase nas nuvens no fim do jogo com o apito final do David Oliveira Lacerda, ele não era o atleticano dos 15 minutos do primeiro tempo, ele não era o atleticano dos 25 minutos do primeiro tempo. Eu tenho uma curiosidade até de fazer uma reação do torcedor no react, mas de trás para frente, para que o final do jogo seja para você lembrar como estava a pessoa no fim do jogo, porque alguns gatilhos, que é um termo muito popular hoje, foram disparados na gente. Você tem sinais, você tem coincidências, você tem momentos do jogo que nos lembram o confronto agora pelo Campeonato Brasileiro, que fica 1-1, gol do Juan Tressoldi, que tem expulsão do Caio Jorge, que ele faz um sinalzinho lá para o árbitro. Era o árbitro mineiro nessa partida, foi um árbitro mineiro. Não foi o Felipe Fernandes, não estou lembrando agora quem foi. Não sei se foi o Policarpo Bento, não vou arriscar. Tá? Você teve elementos desse jogo e você teve elementos também da Copa do Brasil. Esse jogo 1-1 na Arena MRV foi um jogo que o Galo, apesar do Cruzeiro estar muito bem no Campeonato Brasileiro, o Galo bateu de frente, teve a oportunidade de vencer, criou chance, incomodou o goleiro, o Cássio, que chegou a ser substituído, fez suas defesas, o goleiro que o substituiu, não lembro, não foi o Otávio, não lembro, também fez suas defesas ali. Foi um jogo que o Galo foi muito de igual para igual, apesar de estar na luta contra o rebaixamento e o adversário bem na tabela, foi um jogo muito de igual para igual. E o primeiro tempo da Copa do Brasil na Arena MRV foi os únicos 45 minutos que o Galo jogou de igual para igual. Né? Foi o momento em que o Galo conseguiu pressionar, criar, fazer o Cruzeiro ir contra a parede um pouco. Então, você teve aquele lampejo olha, no primeiro tempo da Copa do Brasil, eu fui para cima, que o Galo termina o primeiro tempo já querendo gol de empate, mas você tem o gatilho de um time que está tendo dificuldade para finalizar contra o gol adversário. Você tem o gatilho do primeiro tempo da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro, depois de uma entrevista, não me lembro se foi o Fabrício Bruno ou o Romero, que fala, olha, no vestiário nós criamos uma tática de segurar o ímpeto do Galo no primeiro tempo, de aumentar a pressão sobre a torcida, esfriar um pouco a torcida, esfriar o time, criar aquela ansiedade para aproveitar esses momentos. Então, ao mesmo tempo que eu lembrava do bom jogo do Campeonato Brasileiro, foi um jogo em que a gente estava subindo no Campeonato Brasileiro, né, aquela sequência pós-Bolívar ali, o primeiro tempo da Copa do Brasil foi assim também e a gente desliza. E tem algo que tem dificultado demais a vida do Sampaoli. O Cuca chega a citar isso numa coletiva. Eu não vou lembrar a partida agora, que o Cuca fala, a gente tem que parar de tomar gol todo jogo. Porque a partir do momento que é certeza que você vai tomar gol, você tem que fazer no mínimo 2. E fazer 2 gols no futebol brasileiro hoje pode ser um parto. Então nós tomamos gol pro Betim, gol pro Norte e gol pro Cruzeiro. E até conseguir a virada,
Cara, isso precisa ser dito, que é um time que precisa começar a ter placar em branco. Eu lembro que nós tivemos uma sequência ali perto do Iquique, na Sul-Americana, o Iquique fora de casa, Bahia, Palmeiras, que a gente estava naquela toma 2, toma 3, toma 2, toma 2, toma 2. Eu falo, cara, sabendo que você vai tomar 2 gols na partida é muito difícil, mas você sabendo que você vai sofrer 1 gol, já te deixa muito mais longe da vitória, porque não é um cenário qualquer. É um cenário que você está com problema de quê? Contundência, que o São Paulo cita em toda a coletiva, não é só aqui no pós-jogo que você tem o fã de carteirinha, a urna eletrônica do camisa 12, a viagem no tempo. Não é que tem os termos, não. O São Paulo, toda coletiva, ele tem esse termo. A gente vai chegar lá. E uma coisa também que me incomoda muito é que o gol ele flui mais facilmente para o time adversário. Seja para o Norte, pro Betim, pro Cruzeiro, pro Palmeiras. Um breve momento de pressão é um Deus nos acuda. Um longo momento de pressão do Galo, nem sempre sai gol e raramente sai gol. E o Sampaoli destaca isso, converteu o amplo domínio da partida em rede balançando o tempo todo, cara. Apesar da vitória, da quantidade de chances criadas, o Sampaoli não deixa de destacar na coletiva de que pelo volume de jogo, pelas chances criadas, a bola na trave do Igor Gomes, o Scarpa exigiu 2 boas defesas. Teve o pênalti anulado também. O Galo poderia hoje ter saído com um placar elástico contra o Cruzeiro. Então não é você que está assistindo e falando, porra, mas está reclamando no dia da vitória, é destacando que poderia ser uma vitória ainda melhor e que isso lá na frente faz diferença. Nos dias de vitória, os jogos te ensinam muita coisa também. E o Sampaoli não deixa de falar na coletiva, apesar da vitória, que poderia ser uma vitória muito mais tranquila. E o que poderia contribuir para isso? Aquela pecinha que nos falta da pessoa que fede a gol, do cara que o aproveitamento dele, a bola vem do... Outro dia eu citei Paulo Nunes e Jardel aqui, mas trazendo para o Galo Marques e Valdir Bigode, Euler e Reinaldo, né? Se quiser a gente vai para trás também, mas o Marques, eu vou falar para você, o Marques consagrou o Marques jogou aqui também com o Reinaldo, né? 2002, com o Souza voltando, Reinaldo. Teve uma turma ali que 2002 é um ano curioso do Galo. Você tem o cara que, nesse momento de pressão, é o cara que vai empurrar realmente para dentro das redes. Mas pelo menos o Galo conseguiu algo que pouco conseguiu no ano passado. Nós viramos contra o Godoy Cruz, nós viramos contra o Fluminense na Arena MRV, Sport. Teve algum outro jogo que eu acho que eu estou esquecendo aqui, tá? Mas assim, não, acho que dá menos de uma mão aqui, tá? Que nós viramos na temporada. E hoje, o Galo consegue então resolver um problema que ele não conseguiu resolver na temporada de 2025, que é dar a volta por cima num jogo, numa partida, que é conseguir voltar para o jogo. O atleticano que assiste todo jogo, ele sabe. O Galo tomava um soco no queixo, ele não voltava para o jogo. Teve um personagem que eu acho que contribuiu muito, e apesar de 99,9% do meu público ser atleticano e que eles gostariam muito que eu provocasse, não em tom de provocação, mas eu acho que o Tite realmente colaborou muito para a vitória atleticana hoje. Eu acho que o Tite começa... O Caio Jorge já tinha uma oportunidade de gol, faz o gol, o Cruzeiro ainda consegue colocar a bola no chão, trabalhar ali aqui com tranquilidade, e o Tite baixa suas linhas. O Tite talvez tenha apostado um pouco no contra-ataque. O Galo vai vir maluco, eu conheço o Sampaoli, ele vai vir maluco aqui para cima querendo esse contra-ataque. Eu lembro que eu acho que a primeira, segunda bola, depois que o Galo foi para cima, o Cruzeiro tentou encaixar um contra-ataque, foi até bem, mas o Cruzeiro não conseguiu voltar. O Cruzeiro não conseguiu voltar para o jogo.
e desgasta muito você estar do outro lado da mesa. Porque o Galo, da metade do primeiro tempo, o Galo vai em cima, martelando, roubando alto. Tem uma bola que eu acho que é a que o Dudu dá o tapa colocado, que o Galo pressiona, o Lodge subiu para pressionar alto, o Alonso subiu para pressionar alto, o Vitor Hugo é quem recupera essa bola que eu estou falando aqui. Mas você tem alguns lances hoje, o gol do Hulk nasce numa bola que o Fabrício Bruno inverte errado, o Alan Franco chega antecipando, interceptação do Alan Franco. Foi um Galo mais atento, cara. Porque o que nos incomodou em alguns jogos é que parecia um Galo disperso. Você tem lance hoje com o Vitor Hugo, eu vou falar mais dos jogadores específicos no fim do vídeo, mas o Vitor Hugo fazendo suas interceptações, o Alan Franco faz nesse gol, mas o Lodge pressiona alto, Hulk e Dudu fazem um papel fundamental hoje e que eu confesso que não esperava tanto deles pressionando alto hoje, marcando a saída de bola do adversário, só que cansa pra caramba fazer isso por tanto tempo. O Galo faz um gol 10 do segundo tempo, vai fazer o outro depois da substituição ainda que entra o Scarpa. E por que o Galo baixa sua linha logo após o gol? O Cruzeiro volta para o jogo. Porque o Galo precisa respirar um pouco, porque foi um longo tempo, poderia ter antecipado um pouco pelas chances criadas, mas como arrasta um pouco esse objetivo de virar a partida, que gera um desgaste realmente muito grande para o elenco, e depois tem que baixar suas linhas fazendo aquilo que o Tite planejava, porém quando baixa suas linhas, o Galo ainda vai ter pelo menos 3 boas oportunidades, obrigando o Cássio a trabalhar. O Hulk e o Dudu saíram, inclusive, porque eles já não conseguiriam naquele momento do jogo, vindo de um jogo contra o América também, pressionar alto como precisava, porque sabia que o Cruzeiro vinha para cima. Então, se eu deixasse o Cruzeiro colocar a bola no chão, pensar o jogo, era perigo lá. Eu precisava continuar sufocando a marcação lá em cima. Por isso ele tira Hulk e Dudu, aí ele coloca o Renier, Coelho, sangue novo. E a gente pensa assim, o homem tá maluco. Tá ganhando e tá colocando 2 peças de frente no jogo. Mas é por causa disso. O São Paulo queria continuar sufocando a saída de bola do Cruzeiro, que é o que fez o Galo ganhar desde o início. Que anulou o Matheus Pereira, me lembrou muito um clássico do Milito. Eu estava assistindo um jogo com o Thiago Souza. Eu falei, Thiago, o São Paulo hoje está anulando o Matheus Pereira, como o Milito fez logo depois da final do Mineiro 2024, viu um clássico 0-0 no Mineirão. Ele coloca 3 volantes e coloca marcação cerrada no Matheus Pereira, não deixa ele criar nada, e a gente só vai ver o Matheus Pereira realmente praticamente naquele lance da falta, que ele era para tomar amarelo. O Maicon também deu um chega para lá, né? Ele jurou, Maicon, na próxima eu te pego. O Matheus Pereira pegou, ele tentou pegar e falou, na próxima eu vou te encontrar. Mas o mais importante do jogo hoje, que eu acho que é a principal herança do Galo hoje, que é fazer o Cássio trabalhar. Só de ver o goleiro exigir boas defesas do goleiro já me traz uma tranquilidade maior. O chute do Scarpa, foram 2 pelo menos, aquela bola casqueando do Igor Gomes ali. Teve uma outra bola que passou também, que ele dá uma espalmada, eu até pensei, nossa, cara com o dedo machucado e fazendo defesa. A falta de perigo do Hulk, aquela falta na diagonal, a bomba ali, se vai no gol, tá louco. Estufa a rede ali da Arena MRV. Mas isso tem sido um negócio que é um hiperfoco meu durante o jogo. Eu falo, cara, o goleiro hoje fez uma defesa, fez 2 defesas. Isso me incomodava muito, e ver o Cássio trabalhar hoje foi muito bom. Logo no meu primeiro story hoje, se você quer abrir meu Instagram, inclusive tem publi lá, gente. Hoje eu assisti um jogo com o Léo Silva. Você tem ideia do que é isso, cara? Assisti um jogo com o Léo, olha, tá escutando, nossa, que legal, cara. A leitura que o cara faz do jogo assim é muito bacana. Nossa, que delícia, cara. Eu sou atleticano, falei pro Thiago Souza na hora que o Léo saiu. Mano, você tá maluco, velho? Eu sou feliz pra caramba, velho. Tá maluco? Eu falei lá, ó, tem uma odd hoje na KTO pro Galo ganhar e Givanilton marcar.
A odd estava 5,75, tá? Odão do jogo. E tinha um odão pro Matheus Pereira dar pelo menos um chute no gol e o Scarpa dar pelo menos um chute no gol. Odão de 7. Mas o mais principal, tinha um aposte e ganhe da KTO, que fica lá na aba promoções. Você vai na aba promoções, clica em quero participar, pega uma odd de pelo menos 1,8 em qualquer esporte, e aí uma apostinha, você faz a apostinha de R$10 no Galo vence o Pouso Alegre fim de semana. Odd de 1,8. Pelo menos, apostou R$10, você ganha mais 10 para apostar onde você quiser na KTO. Mas não é ganhando ou perdendo a aposta, você vai ganhar mais R$10, é o aposte e ganhe da KTO. Dezão para você brincar, laicar, com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos, e eu falo sempre, é só para quem sabe brincar. Não sabe, deleta sua conta, bloqueia seu CPF e fica longe da KTO. Beleza? Combinado? O link está no comentário fixado aqui e essa tem mais uma semana de aposta e ganho. Está chegando a hora de acabar, mas vai dar tempo de correr lá, beleza? Como por onde a gente anda na cidade, o assunto é Galo, eu não sei quem falou comigo da herança do Sampaoli. Eu rodei no Barreiro, eu rodei na Arena MRV. Eu acho que foi no evento da Agrogalo, cara. Que alguém me falou assim. Eu fui pra esplanada da Arena MRV um dia antes, cara. Foi eu e minha mulher na esplanada da Arena MRV. Aí ela falou assim: vamos fazer uma oração aqui? E ficou nós dois. Quebra essa maldição. Repreende todo mal nesse estádio. Tudo que não tem dado certo para esse clube no dia a dia, que comece a dar certo. Ficou eu e ela fazendo oração na esplanada. Aliás, muito carinho da galera lá. E alguém, eu acho que foi lá no território, falou assim: Fael, o mais importante é o Sampaoli deixar uma herança para o longo prazo agora, e quem sabe a gente já esteja com algumas peças que podem ser uma base de longo prazo. E essa pessoa cita o Vitor Hugo, que pro Dalto Estrela é o Tony Kroos. E ele tá me mandando o tempo todo: o Tony Kroos jogou bem de novo, hein, Fael? Beijo, Daltinho, você mora no meu coração. Ele tem um espetinho ali, pé da loja do Galo, que é o espeto na veia, maravilhoso. E aí, a pessoa falou: olha, Lodge, Vitor Hugo, Preciado. E ele citou o Olaminda. Eu falei: cara, mas você nunca viu o Olaminda jogar? Ele falou: mas pode ser. Eu falei: pode ser, mas vamos esperar. Mas o Vitor Hugo realmente foi bem contra o América. Me surpreendeu, porque se você pegar torcedores pelo Brasil, quais torcedores faziam, qual percentual de torcedores pelo Brasil, de todos os clubes do Brasil, faziam uma lista de reforços? Faz uma lista de reforços aí. 2 jogadores do Palmeiras, 2 do Flamengo, 2 do Santos, 2 do Bahia, 2 do Atlético Paranaense, 2 do Grêmio, 2 do Inter. Quem colocaria o Vitor Hugo do Santos nessa lista? Calma, eu sei. Estou indo com muita calma. Eu só estou destacando que o Vitor Hugo fez um bom jogo contra o América. Me surpreendeu intercalar com um Galo sem a bola, ele contribuindo muito, e um Galo com a bola, ele também jogando de forma muito inteligente, contribuindo demais. E quem sabe, a gente torce muito para isso, que ele esteja nesse pack de herança. Achei muito curioso esse torcedor que falou comigo. Eu não estou preocupado só com o resultado do Sampaoli. Ele falou: eu também tenho uma preocupação, que na verdade é uma esperança, é a herança das peças deixadas pelo Sampaoli, e o VH encaixa nesse perfil de quem sabe a gente ter uma herança. Sobre o Lodge, que errou ali no tempo de bola para deixar o Caio Jorge impedido, tentou dar um passo para frente para deixar impedido ali, o Alonso destacou que vai ter um entrosamento maior. É normal que, inclusive eu falava, olha, por mais que o Galo esteja começando a temporada contra Tombense, Norte e Betim, pelo número de peças que já jogavam juntas, o entrosamento já era o suficiente para apresentar algo a mais. Mas realmente, como o Alonso é alguém que é curioso, o Dudu vem bem na linha lateral e o Lodge se descola, se tornando quase um meia, o Alonso às vezes é quem sobe nessa linha lateral aqui, mais lateral esquerdo que o Lodge. E defensivamente, a movimentação que vai se fazer quando você está no movimento contrário, saindo dessa do Lodge que está aqui, o Alonso está aqui, o Dudu está aqui, esse movimento que de repente você vai fazer aqui para se recompor,
leva tempo para o entrosamento, sim, mas o São Paulo destacou que treinou bastante aquela situação do gol do Cruzeiro ali e que não dava realmente para sofrer gol naquele jeito. Mas o Lodi, quando tá com a bola, você vê que é um cara que conhece da pelota, que desde o primeiro momento que pega a bola lá, ele estreou contra Tombense, eu elogiei que eu falei, cara, tem jogador que chega a bola para ele, você sabe que o cara joga bola. E o Lodi joga muita bola. O Maicon hoje faz um papel muito importante, porque o Preciado só pode subir mais pelo lado direito quando o Maicon baixa a linha para ficar ali na linha de 3 e quando perde o Preciado, você tem que deixar o Alan Franco ir para o lado direito ali, então é um setor que você mexeu bastante entre meio, lateral direita e defesa. Você envolveu 3 setores nesses 2 momentos do jogo para fazer essa troca toda. Então foi um saldo positivo por ser um cara que chega sem grande alarde também e faz um bom clássico. E o Scarpa que no passe para o Hulk, eu falo, cara, o Alan Franco faz a interceptação e o fato do Scarpa arrastar a bola para frente em direção ao gol me faz ter um alívio grande, porque é a bola, o eixo do corpo em direção ao gol adversário. Isso é bom demais, galera. Nossa, aí o Scarpa só dá um tapinha pro Hulk com a perna e pau. E eu tenho muita esperança no Scarpa. Eu defendi muito ele no fim da temporada passada, pedindo minutagem maior, porque nesse momento eu prefiro confiar em quem sabe jogar bola. Estou falando que o Lodi sabe de bola, o Scarpa sabe de bola, o Hulk sabe de bola. É melhor você apostar em quem conhece do negócio, recuperar esse cara, né? E o Scarpa contra o Tombense, que ficou trazendo para canhota e cruzando, que eu falei, eu teria tirado o Bernard para trazer o Scarpa por dentro também, mas o Scarpa tem que ter sequência, cara. Tem que ter sequência. Vale para o time todo agora, para esse desafio de Palmeiras, início do Campeonato Brasileiro. Confirmar uma vaga, que o Galo ainda é terceiro do grupo dele, confirmar uma vaga para a semifinal do Campeonato Mineiro. E aí vem o outro cara, o notável, termo usado pelo São Paulo na coletiva, né? O notável. Até homenageei, tirei minha taça Libertadores aqui. Eu falo, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe, eu falo, cara, quando você tiver em dúvida se você vai pro estádio, pro campo, pensa que daqui a 20 anos você vai falar, nó, acho que eu vi pouco o Hulk. E como ele ficou aqui, como ele vai vestir a camisa do Atlético durante a temporada, concorde você ou não com a decisão do clube de ficar com ele, dele ficar, o que você pensa da relação? Ele ficou, tá? Independentemente do que você acha sobre essa relação dele sair ou não. O Hulk ficou. E você vai ter mais 10 meses de Hulk por aqui. Janeiro já acabou. Você vai ter o próximo jogo no meio de Palmeiras, depois é Pouso Alegre e acabou janeiro. Aí você vai ter até o fim de novembro, início de dezembro, você vê o Hulk com a camisa do Galo em campo. Então, desfrute, porque hoje você viu mais um lance de genialidade. No Alterosa Esporte eu falo que eu prefiro confiar nos craques aqui também. E brinco até que se o pessoal usa um termo de que nasceu com a bunda virada para a lua, no caso do Hulk, pegou uma lua cheia, pegou umas 3 fases da lua, minguante, nova, tanto tempo que tem bombom ali. Mas brincadeiras à parte, ele que está aqui também, se o Galo é apaixonado por roteiros incríveis, eu acho que o Galo tem uma sorte danada de ter como protagonistas desses roteiros o seu Vitor, que está ali também atrás, está aqui atrás, o seu Léo Silva. Aí você pega nas viradas, você tem um Luanzinho maluquinho, a cara do Galo. Você tem um Tardelli fazendo o gol do título de 2014. Você tem o Hulk, protagonista de 2021. Você tem o Everson na Supercopa ali de 2022, pegando os pênaltis. Então você tem personagens que transformam esses roteiros em algo mais espetacular ainda pelo fato de quem está balançando as redes.
Curiosamente, eu tenho 2 camisas dessa temporada aqui, Hulk e Bernard, que eu considero 2 ídolos da massa. E como, pelo fato de ter o Bernard como ídolo também, optei por comprar dos dois e repito, por mais que você não concorde com a escalação, não concorde ficar com o clube, é justo a gente decidir, a gente fala, olha, não era mais para ficar no clube e tal, mas não se pode desvalorizar nunca, ser ingrato nunca e apagar. Eu falei isso do Vitor agora como diretor. Os caras, não é meu ídolo mais porque como diretor, então você não entendeu nada. Mas o Hulk nessa novela arranhou a imagem dele aqui no Atlético. Então você não entendeu nada do que esse cara representa para o Clube Atlético Mineiro. Nada paga o que o Marques fez, apesar de ter sido diretor, você pode não ter gostado do desempenho, nada paga o que o Vitor fez, nada paga o que o Hulk fez, muito menos uma negociação de verão de 2 semanas. Porque senão a gente vai estar pagando com ingratidão a quem sempre deu a mão. Então compra o seu ingresso para o jogo contra o Palmeiras, vamos encher a Arena MRV, vamos tentar dar esse voto de apoio para o time. Porque eu repito, cara, eu prefiro viver a paz e eu ainda quero viver eu quero viver paz no Galo um dia. De longo prazo. Não é paz de uma temporada, não. Eu queria muito paz de longo prazo aqui no Atlético. E eu fico sempre na esperança de que, quem sabe, hoje tenha sido o primeiro dia de paz. Normalmente, no dia seguinte, a gente muda um pouco o pensamento. Mas eu queria muito viver um longo período de paz, porque é desgastante para todo mundo. E se o Galo tá bem, isso interfere demais na vida da gente. Eu vou dar pausa que a câmera vai desligar e a gente continua com esse papo. Eu não tenho dúvida que Sampaoli e Tite, nesse momento do Campeonato Mineiro, ao contrário do Valentim, eles já queriam estar focados no Campeonato Brasileiro, utilizando um time alternativo nos jogos que restam. Acredito que Galo e Pouso Alegre nós teremos muito de um Galo que a gente não viu contra Cruzeiro e até contra o América, mas deve voltar o Renier para o time. Essa é uma semana que a gente não sabe sobre a permanência do Rony. O Júnior Santos talvez também não vista mais a camisa do Galo. Então, você tem o Preciado que já se lesionou. Então, eu acredito que o Galo volta com o Vitor Hugo, mas não sei até onde vai a utilização das peças da base nesse momento. O Izep, que vinha sendo utilizado, não vai jogar nessa reta final de Campeonato Mineiro também. O Lodge entrou no final contra o Cruzeiro, contra o América, mas joga contra o Cruzeiro. Então você vai e deve jogar contra o Palmeiras alguns desses jogadores. Então, sobre Campeonato Mineiro primeiro, o Galo pega o Pouso Alegre fora. Eu lembro de um jogo lá curioso que o Fábio Gomes fez gol, nós ganhamos de 3-2. E o Galo agora começa uma briga entre monitorar a URT, que já tem 11 pontos, o Galo tem 7, então nós estamos a 4 pontos, e a URT pega o América, aqui no Independência, que não é fácil. Então, se a URT tropeça, quem sabe com a derrota, um jogo com o Pouso Alegre, uma vitória, nos deixa muito próximo da liderança do grupo. Se a URT ganha, principalmente, ou pontua, até empata contra o América, a gente já começa a monitorar essa campanha de melhor segundo lugar, que hoje tem, com 7 pontos, Pouso Alegre, com 7 no grupo do América, Democrata com 7 e Galo com 7. O Cruzeiro, apesar de estar em segundo no grupo dele, pega o Betim. O Cruzeiro é o visitante, o Betim é um time que oscila muito, tem 5 jogos e só uma vitória. Se viesse um empate aí, seria muito interessante em quem briga por essa campanha de melhor segundo lugar, porque depois tem América e Cruzeiro na 7ª rodada. O Galo recebe um Atlético que nesse momento, hoje, 26 de janeiro, briga contra o rebaixamento do Campeonato Mineiro. O Atlético tem 5 pontos, né? A briga, aliás, está bem dura, porque o Uberlândia tem 3, Tombense 5, Atlético 5, Itabirito 4. Tá todo mundo muito perto, cara. Você pensa que o Cruzeiro está a 3 pontos do último colocado do Campeonato Mineiro. Aí isso já na 6ª rodada que vem agora pela frente, o Cruzeiro está a 3 pontos do último lugar do Campeonato Mineiro. E aí, na última rodada, o Cruzeiro pega o RT, que se tivesse numa situação diferente, certamente abriria para o RT eliminar o Galo do Campeonato Mineiro, porém perder para Pouso Alegre, Democrata e Galo
bagunça um pouco o cenário do Cruzeiro, e a URT pega nessa última rodada então o Cruzeiro, o Democrata nessa sequência que eu falei aqui, que tá na frente do Galo ainda, pega Norte, o Democrata pega Pouso Alegre fora de casa e o Democrata pega o Betim. Mas principalmente, vamos pegar esses dois jogos, Democrata e Pouso Alegre, fora de casa por Democrata, depois Democrata e Betim. Essa turma troca muito soco, eles oscilam muito desempenho. A gente já viu estaduais de times que começam muito bem, como o Betim começou ano passado, conseguiu até uma boa pontuação no campeonato, mas acaba não se classificando em outros times que de repente dão uma arrancadas, que saem de uma briga contra o rebaixamento para uma classificação. É quase impossível prever alguma coisa com tantos grupos embolados e com esse regulamento do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, ano passado, 6º lugar nessa fase de grupos, consegue chegar na semifinal do Campeonato Mineiro, apesar de ser eliminado ali. O fato é que, se tropeçar com o Pouso Alegre, vai ter ainda, quem sabe, que utilizar algumas peças para pontuar contra o Atlético em casa, mas eu vejo o pessoal da UFMG fazendo cálculo lá. Como nós temos 2 clubes agora, Cruzeiro e Atlético, focados no Campeonato Brasileiro, Galo e Palmeiras no meio da semana, eu acho que muda muito o retrato do Campeonato Mineiro. Porém, esse é o momento de evolução física dos times da capital, e quem começou a preparação lá atrás, bem antes, que já chegou voando no Campeonato Mineiro, essa parte já está igual, já se iguala muito, e você não tem mais a falta de entrosamento, de soltar a musculatura. Essa próxima rodada é uma que normalmente você tem um equilíbrio muito maior. Só que tem algo que nunca existiu nos outros anos, que é um campeonato brasileiro 2, 3 dias antes. Galera, quem gosta de campeonato mineiro pode ter um cenário, e eu avisei isso no Alterosa Sport lá em novembro, outubro. É oportunidade para os times do interior e para o América. Porque se Atlético e Cruzeiro tropeçarem aqui ali e começar o Campeonato Brasileiro, eu não sei não. Você vai forçar início de temporada, sequência de 7 jogos agora, para lá na 5ª rodada do Brasileiro, tá todo mundo estourado? Estou curioso demais. A gente imagina que o time que pegou o Cruzeiro possa ter algumas mudanças na minutagem do Sampaoli, de um Dudu você passa para um Coelho, e aí eu estou curioso para ver como ele pode mexer ainda nesse ataque de repente colocar o Scarpa de titular, não só pela parte tática, mas pela minutagem também, desse rodízio que ele faz, mas eu acredito muito em um Renier ganhando mais minutos também, o Alexander ganhando mais minutos, quem sabe o Vitor Hugo voltando para o lado esquerdo da zaga, apesar do Alonso jogar todos, pode ser que a gente volte com o Vitor Hugo para a defesa, mas não duvido que ele continue com essa linha de seja o Maicon baixando para a linha de 3 ou o Alan Franco baixando e deixando, vamos colocar que o Alan Franco baixa para a linha de 3 com Juan e Alonso, e ele deixa o Maicon com Igor Gomes de segundo volante, compondo esse meio campo dali para frente. Esses 2 jogos serão curiosos demais e a gente torce por essa sequência do Atlético para finalmente deixar o fardo para trás e tudo ficar muito mais leve, né? E essa também é a última semana para você garantir a sua mochila do Galo assinando Nuve Energia. Com o Nuve você consegue diminuir até 25% do valor da sua conta de luz e sem instalar placa, sem obra, sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem fidelidade. O que você faz? Vale para quem paga acima de R$200 na conta de luz. Baixe o Nuve App. Baixou o Nuve App na loja do seu celular? Você vai fazer o seu cadastro e vai utilizar o cupom GALOFAEL. GALOFAEL. Aí você vai ganhar a sua mochila do Galo. O cadastro tem que estar no nome do titular da conta. Tem um tempo atrás aí que a turma fez Nuve, mas o cadastro não estava no nome do titular da conta. E se for pessoa jurídica, em quem assina pela empresa. Tá certo? Não tem problema o pós-jogo ter sido grande. Hoje eu trabalhei domingão de 10 da manhã até agora, 2 da manhã, ainda vou editar, enviar o vídeo até as 4. Vou preparar o Alterosa Sport, vou ficar acordado até as 5 da manhã, e amanhã tem Noite Galo, tem Alterosa Sport, então eu vou até meia-noite
mas como a gente ganhou do Cruzeiro, é com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus por permitir que eu viva meu sonho todos os dias. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo pós-jogo. Tchau!